Olá, você que acompanha mais uma edição do programa Talk Connect, esse podcast que tem como objetivo trazer informações para você que está acompanhando através das nossas redes sociais, através do YouTube, do próprio Spotify. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Neste momento estamos vivendo o ciclo de entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Lucas do Rio Verde. Dessa vez temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios Jackson Lopes. Seja bem-vindo. Obrigado, Robson. Obrigado a todos que acompanham o programa. É uma satisfação enorme estar aqui fazendo parte desse momento aí junto com vocês. Jackson Lopes foi eleito vereador aqui em Lucas do Rio Verde. Antes disso, servidor público, secretário de esportes aqui no município. Jackson, como foi a sua trajetória até aqui? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, Jackson Lopes é nascido em Terra Nova do Norte e cheguei em Lucas do Rio Verde em 1991. Então, tenho um longo tempo em Lucas do Rio Verde, né? Saí das escolinhas esportivas, dos projetos sociais de Lucas do Rio Verde. Avancei sempre por meio do esporte, né? Como a maioria das crianças tinha um sonho de ser jogador de futebol. E em um certo momento da minha vida eu decidi parar e dar sequência como árbitro de futebol, assistente, né? Bandeirinha, o famoso bandeirinha. E chegando a nível nacional. E depois de um período eu comecei a estagiar na Secretaria de Esportes, né? Quando eu comecei a faculdade de Educação Física aqui em Lucas. E eu fui convidado para ser estagiário na Secretaria de Esportes. E ali começou a me despertar mais ainda a vontade de seguir no caminho da população, trabalhar com eventos sociais. E desde então trilhei todo esse caminho até chegar aí a ocupar a pasta de secretário. E como que foi na época, Jackson, para você virar a chave? Agora eu posso ser um vereador, agora eu posso colocar meu nome à disposição da sociedade para concorrer ao cargo público. Então, esse foi um processo natural, né? Eu acho que quando eu assumi o cargo de secretário, já vinha algumas especulações, né? Se o Jackson Lopes ele ia entrar para a política, se ele entrou para ser secretário para ocupar algum cargo político. E lá atrás isso não passava pela minha cabeça. Eu sempre entrei para trabalhar pelas crianças, né? Quando eu recebi o convite do prefeito Miguel para assumir a pasta da secretaria, eu tive a vontade e percebi ali que eu poderia devolver para as crianças, para os jovens, para a população de Lucas, aquilo que ela fez por mim no passado, né? Então, porque tudo que eu conquistei, todos os melhores caminhos da minha vida que eu segui, foi através do esporte. Então, foi a minha primeira sensação e era essa a missão que eu gostaria de deixar estando à frente da pasta da Secretaria de Esportes. A questão de encarar um pleito eleitoral, ele se deu com o decorrer dos anos dentro da secretaria, que a gente ocupou uma pasta que ela é política, mas que eu procurei trabalhar de forma técnica. Então, eu trabalhei na Secretaria de Esportes, junto com os demais membros e servidores daquela pasta, né, servindo a população, e aí a questão política ela foi natural, né? A gente foi sondado pelo grupo político, que percebeu um potencial que a gente poderia colocar o nome à disposição para essa legislação. E de pronto, eu aceitei o convite no final do ano passado, para que eu pudesse, durante esse ano, me dedicar à campanha eleitoral e virar essa chave aí na minha vida e assumir agora também um cargo político. E como é que foi o pleito eleitoral? Primeira vez candidato, sair nas ruas pedindo voto, como é que foi essa mudança, né? Que é complicado você pedir voto, né? Sim, confesso para você que foi bem desafiador, porque eu sempre fui uma pessoa de trabalhar, nunca tive o costume de pedir muito as coisas para as pessoas. Eu sempre fui de baixar a minha cabeça e trabalhar e ver o resultado através do trabalho e me colocar muito à disposição para todas as frentes de serviço que sempre apareceu. E quando eu me vi no momento de eu ter que sair à rua, pedir o voto para as pessoas, olhar no olho e pedir a confiança, passou com certeza um filme na minha cabeça, né? Será que a gente é merecedor disso? Será que a gente fez o melhor de si no serviço público para estar colocando o nome à disposição? Será que temos serviço prestado o suficiente para assumir esse cargo? Então, tendo todas essas reflexões, um pouco antes de assumir o pleito eleitoral, facilitou bastante quando eu entrei definitivamente no pleito eleitoral, né? Então, de agosto, quando abriu as eleições, que a gente pôde ir para as ruas, fazer reuniões com as pessoas, fazer reuniões nas empresas,
eu me senti preparado para estar vivenciando esse momento. No começo foi muito difícil, realmente, de sair e pedir o voto. Eu acho que quem vai pela primeira vez sofre muito pela, a forma que é a campanha, né? A disputa acirrada que é com os outros colegas que também estão em campanha. Então, eu acredito que foi uma experiência única, uma experiência desafiadora, mas que eu me sentia preparado para estar vivendo esse momento. E também foi, acredito que uma oportunidade diferente de conhecer o Lucas do Rio Verde de uma outra forma. A Secretaria de Esportes, ela tem essa entrada em diversos bairros, classes sociais e tudo mais, mas você visitar em loco bairros novos, bairros da periferia, distantes do centro da cidade, dá uma outra visão, né? Com certeza, né? Por mais que era rotina minha na Secretaria de Esportes, pela manhã, as primeiras horas, acompanhar a equipe de manutenção, a equipe de campo, nas manutenções das praças, em todos os bairros, em todos os campos, né? A gente acabava não visitando as casas, né? Por mais que eu conhecia a cidade, digamos assim, de ponta a ponta, né? Por vivenciar isso e às vezes as minhas folgas no final de semana, o meu passeio com a família de carro pela cidade era olhando os espaços públicos, aonde tinha que ser melhorado, mas o corpo a corpo, de ir para a rua, de visitar, de sentir aquele calor da população realmente e ouvir de perto as suas necessidades, as suas demandas, o problema que tem em cada bairro, com certeza traz uma noção maior do que ainda o município pode avançar. Eu costumo até falar, a gente em conversas na imprensa com vários colegas, Rodrigo, que está presente conosco aqui, que quando você entra para um pleito eleitoral, para uma disputa, o Jackson do esporte. Mas a partir do momento que você começa a ouvir as demandas da população, do povo, já não é mais do esporte, né? São vários. Na sua experiência, qual que foi a maior reclamação? Qual que foi o maior anseio do povo hoje em Lucas do Rio Verde? Eu senti bastante isso, Robson. E eu tive um cuidado, de repente, de tentar não me intitular somente como o Jackson do esporte. Foi muito importante você tocar nesse assunto, porque no estado, às vezes, aonde eu vou, o pessoal fala o Jackson do esporte lá de Lucas do Rio Verde. Aqui em Lucas, o Jackson do esporte. Por conta da secretaria ter esse rótulo, né? Mas algumas das minhas bandeiras que eu pretendia utilizar como mais forte, que era o esporte, a cultura e a educação, que são as minhas bases, né? Uhum. Eu procurei não ter esse título de Jackson do esporte, porque justamente por esse ponto. Quando você coloca o seu nome à disposição, quando você coloca para trabalhar pela população, você não é mais só do esporte. Você tem que olhar para a população de um todo, né? Seja da área da saúde, da habitação, da segurança, do desenvolvimento econômico do município. A responsabilidade do vereador é muito grande. Então, os próximos 4 anos, o Lucas do Rio Verde vai viver um crescimento enorme. Então, as pessoas que vão ocupar essa cadeira agora, né, os 9 vereadores, vão ter uma responsabilidade muito grande com o município de Lucas do Rio Verde. Então, o não se intitular somente do esporte foi justamente por isso, para que eu pudesse ampliar mais os horizontes e estar preparado para esse momento. Então, o que eu mais ouvi nas ruas de Lucas do Rio Verde a segurança, né? Eu acho que é um fator principal em Lucas do Rio Verde, a saúde, alguns pontos para ser melhorado, a habitação é um gargalo do município, eu acho que do Brasil inteiro, por conta da demanda, e principalmente Lucas do Rio Verde, que cresce muito. Então, essa foi uma das principais demandas que a gente escutou, e eu ouvia isso. Mas você é do esporte, o que você vai ajudar além do esporte, né? É justamente isso. Falei assim, ó, o prefeito tem trabalhado muito firme nessas questões e eu vou estar junto para atender também essas demandas aí. O Jackson ele começou como estagiário já na vida pública, se tornou secretário, sempre ali na parte executiva. E a partir do dia 1º passa a ser legislativo. É um desafio totalmente diferente. Você legislar, criar leis, projetos para o desenvolvimento de Lucas do Rio Verde, né? Exatamente. Para te falar bem a verdade, as últimas 2 eleições antes dessa, eu já havia recebido convites para colocar meu nome à disposição para o pleito eleitoral. Na primeira vez eu não me sentia preparado. Na segunda vez eu achava que talvez poderia ter ido, mas eu recuei por conta de outros fatores e um deles foi esse, né? Eu precisava me aprofundar mais na legislação,
conhecer mais das leis. Eu sabia da parte técnica, então eu precisava saber também um pouco mais sobre a legislação. E aí é onde eu era professor de educação física, já tinha essa graduação, na área da educação também, e eu precisava me preparar um pouco mais na área da legislação. E é onde foi que eu iniciei a faculdade de Direito, né? Hoje também já ocupo essa posição como advogado no município. Então eu acredito, por eu ter a experiência prática no executivo, conhecer a fundo como funciona o orçamento da prefeitura, como funciona a dotação orçamentária de cada pasta, as necessidades de cada secretaria, porque são secretarias totalmente distintas, né? E cada uma tem o seu papel. E a faculdade de Direito, né, me deu essa bagagem para que eu pudesse conhecer da parte legislativa, para que eu pudesse primeiro conhecer a separação dos poderes e ver Essencial, né? o quanto cada parte é responsável para o crescimento da população. Então, esse conhecimento da área jurídica, com certeza eu também me sinto preparado para fazer parte aí do pleito e fazer parte da legislação agora do município. Dia 1º de janeiro, está muito próximo, esse mês a gente vai ter a diplomação, e no dia 1º o grande dia, a posse. A partir do dia 1º, Jackson Lopes, vereador de Lucas do Rio Verde, e a expectativa para esse dia, como é que tá? A família já se preparando? Exatamente, passa um filme na cabeça, né? Como que não passa? Até há pouco tempo atrás, o Jackson estava nos campos de futebol amador de Lucas do Rio Verde, apitando jogos, acompanhando as criançadas, acompanhando o pessoal nas quadras, secando as quadras do ginásio quando molhava com a chuva. E o que eu posso dizer, Robson, é que por mais que essa expectativa esteja forte, não tem como negar, participar de um pleito eleitoral não é fácil, principalmente como foi em Lucas do Rio Verde. Eu acredito que uma das eleições mais difíceis dos últimos 20 anos para os vereadores, pelas circunstâncias, né? Verdade. Então a expectativa tá grande, a família está ansiosa, né, para ver a gente sendo diplomado, para ter a posse. Jackson Lopes também está ansioso, mas não pelo status, não pela forma de, o Jackson agora ele é vereador. Eu vou encarar como todos os outros cargos que eu ocupei até hoje. Eu não sou vereador, eu estou vereador. Então eu vou dar o meu melhor nesse momento enquanto eu estou vereador, mas sem esquecer da minha essência, sem esquecer das minhas origens, sem esquecer do trabalho social e o porquê eu me tornei vereador, né? Então eu sempre falava assim, quando eu era bandeirinha de futebol, às vezes eu cheguei a bandeirar jogos na Série B. E às vezes eu estava em estádio para 20 mil pessoas, passando ao vivo no Sport TV. E aí quando eu chegava em Lucas do Rio Verde, eu ia apitar o jogo de torneio lá na Praça do Primaveras. E era o mesmo Jackson. Um dia você estava na TV ao vivo, no Sport TV, e no outro dia na praça do bairro Primaveras, apitando jogos do Amador. Então eu acredito que o Jackson, quando estava de secretário, quando estava nos campos, vai ser o mesmo Jackson estando vereador. Vai ser o Jackson que vai trabalhar pela população, e é por isso a ansiedade, não pelo cargo, mas para começar logo os trabalhos em Lucas do Rio Verde. E o que é bacana a gente frisar e falar sobre isso, já que isso é referente à questão da acessibilidade, o acesso, pode-se dizer assim, que o Jackson, enquanto assumir, ou após assumir, ou agora eleito, ele não é somente o Jackson, tem toda uma estrutura por trás de familiares, uma equipe, pessoas que ajudaram na campanha, pessoas que ajudaram na própria secretaria ali, desde o campo de futebol, aquela pessoa que ajudou junto ali. Então o Jackson representa todas essas pessoas que vai assumir ali, é a questão da representatividade, né? Com certeza, algumas palavras que eu sempre carrego junto com o prefeito Miguel, em várias reuniões que eu participei, e eu carrego para mim isso, que ninguém faz nada sozinho. A gente, para alcançar um objetivo, precisa de uma equipe. Então, o Jackson hoje, se ele está vereador, é por conta de todas as pessoas que estiveram junto comigo em todas as caminhadas. Desde quando eu comecei as escolinhas esportivas, passei de estagiário, nas coordenações da secretaria, com a equipe que a gente montou para se tornar referência de gestão esportiva no estado do Mato Grosso, e entregamos esse título para o município ano passado, e agora como vereador. Então, toda a equipe que trabalhou na campanha, a equipe que desenhou a campanha junto com o Jackson, foram pessoas que foram a campo,
no bate-pronto mesmo. Então, eu acho que todas essas pessoas estão junto comigo de alguma forma, ligadas e vão estar presentes nesse momento aí. Para a comunidade saber mais sobre o Jackson Lopes, ter acesso às suas informações, os seus trabalhos, o que você vai estar fazendo ou já fez até agora, qual que é o meio de chegar até você? Então, o meu meio de chegar pode ir pelas redes sociais, né? O mais fácil é o Instagram, Jackson Timóteo Lopes. E lá tem todos os outros canais de comunicação, né? Até mesmo o meu contato pessoal, o meu contato telefone. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma demanda no seu bairro, alguma demanda da população de Lucas do Rio Verde, pode fazer contato, seja no direct, por telefone, que a gente vai estar trabalhando e respondendo à altura aí. E estando à disposição realmente da população de Lucas do Rio Verde. Jackson, desde já nós agradecemos de atender de pronto o nosso convite, de estar presente nesse ciclo de entrevistas com os vereadores eleitos em Lucas do Rio Verde. Esse primeiro momento a gente sempre fala, é para conhecer um pouquinho mais, o ano que vem a gente vai ter mais proximidade, divulgando essa questão das pautas e tudo mais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Robson, você, o Matheus, a todos que acompanham o programa. É um momento muito importante que vocês estão dando essa oportunidade para nós, principalmente os jovens vereadores que estão assumindo pela primeira vez, para se colocar à disposição da população. Então, eu acredito muito que nos próximos anos a gente vai ter muito mais assuntos para falar sobre os trabalhos. E agora, realmente, é o momento da gente se conhecer aí. Valeu? Obrigado. Falamos com o Jackson Lopes, um dos vereadores eleitos aqui em Lucas do Rio Verde para o próximo pleito. Eu peço que você curta, compartilhe e envie para todo mundo. É a oportunidade que você está tendo de conhecer um pouquinho mais sobre a vida dos vereadores, os representantes do povo que estarão no Legislativo a partir do ano que vem. Um forte abraço, até o próximo programa.